Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós faremos a leitura dos versículos 17 até a 34, dando prosseguimento na nossa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto, que tem trazido ricas e preciosas lições para a nossa alma. E assim diz a palavra de Deus: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado, será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezo a igreja de Deus e envergonho os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for aí. Vamos orar. Nosso Deus poderoso Pai, Tua palavra é viva e rica aos nossos corações. Necessitamos dela, Senhor, para alimentar a nossa alma, para alimentar a nossa fé em Jesus. Não existe outro alimento. Depois que cremos no Teu Filho, amado, precioso, divino, bendito, apenas a palavra do Senhor pode alimentar essa fé. A fé vem por ouvir e não existe outra fonte que possa alimentar a nossa fé. Nenhum ser humano, por mais esforço que faça, intelectual, emocional, não consegue, Senhor, alimentar a nossa fé. Apenas a palavra de Deus tem essa prerrogativa e esse poder na alma daqueles que o Senhor salvou. Deus querido, lembra-te de que eu preciso de Ti, Senhor, que eu diminua, desapareça e que o Senhor cresça, e que o Senhor se agigante em nossas almas, para a glória do Teu nome, bendito Rei. Assim seja. Amém. Meus irmãos, recentemente o novo ministro do STF, o ministro Cássio Nunes, decidiu que os cultos e as atividades religiosas eram essenciais nessa pandemia e determinou a abertura dos templos com medidas de segurança. Posteriormente,
o plenário da corte modificou a decisão e deixou que o Poder Executivo, nos estados e municípios, decidissem a questão. Aqui em Goiânia, nós tivemos um juiz que fez teologia com a caneta do direito, dizendo que era perfeitamente possível adorar a Deus em casa, se imiscuindo, entrando numa área que não era a sua, que ele não tem conhecimento para poder opinar. Ele só pode lidar com o que está na Constituição. Ele não pode querer escrever a Bíblia ou interpretá-la como juiz. O fato é que o STF, o Judiciário, os homens podem constantemente mudar as suas decisões, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é inegociável, imutável. Ela sempre vai nos dar a direção de adoração da maneira exata. Veja que o apóstolo Paulo, ele começa no versículo 17 dizendo que está prescrevendo algo para a igreja. E Paulo faz isso na autoridade de um escritor inspirado por Deus para trazer a revelação de Deus para a igreja. Paulo faz isso com a autoridade apostólica como autor bíblico, mostrando e dizendo que, na verdade, quem prescreve isso é o próprio Deus, e não ele como ser humano. No versículo 17, ainda que a gente está falando, ele diz assim: quando se reúnem na igreja, ou como igreja, admitindo como normal para a comunidade cristã a sua reunião para prestar culto a Deus. Paulo não disse o dia que vocês se reunirem, se vocês se reunirem. Paulo fala de quando. É como quando você vai escovar o dente, quando alguém diz para você assim: olha, o médico diz, quando você almoçar, depois você toma o remedinho tal. Quando você for dormir, você faz tal e tal procedimento. Esse quando remete-se a um hábito, a um costume. E os cristãos se reúnem desde o início no domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. Era o costume se reunir de manhã e à noite. Também, ao longo da história, isso foi variando um pouquinho. Algumas igrejas, como a nossa, mantêm uma reunião de manhã, só que é para a escola bíblica, e outra noite para culto. Outras vão trabalhando de outras maneiras. Mas o fato que Paulo está mostrando aqui, apesar da advertência, ele está mostrando uma regularidade na igreja primitiva. A igreja de Corinto tinha N problemas, como nós vimos, pela influência secular, porque não abandonava a cultura desse século. Mas um problema eles não tinham: se reunir para culto. O culto deles era meio bagunçado, mas eles se reuniam para cultuar. Então, não existia aqui uma necessidade de explicar a importância da reunião de culto para a igreja. Algumas pessoas acham que podem cultuar em casa e, depois dessa pandemia, correm o sério risco de achar que conseguiram trocar a comunhão pelo celular ou pela Smart TV. Mas não é a mesma coisa. Pastor, ainda assim eu sou tocado, Deus fala comigo, eu sou alimentado, mas não é a mesma coisa. Queridos, todos os pastores têm advertido sobre esse risco. Agora, alguns crentes usam às vezes aquele texto de Mateus 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, justificando que estão fazendo culto em casa com a família, e por isso não precisam ir à igreja. Deixa eu quebrar um sonho de infância. A palavra de Deus faz isso com a gente às vezes. Vocês e eu já usamos esse versículo inúmeras vezes. Quando a gente vai começar uma reunião de oração que tem pouca gente, o que a gente fala? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está.
Mas a Bíblia não está falando disso em Mateus 18. Como não, pastor? Eu sei, até nós pastores usamos isso. Aqui o contexto, se você abrir a Bíblia em casa depois e ler, está falando de disciplina eclesiástica. E pessoas da igreja que estão em pecado, que foi de conhecimento público, que a igreja está tratando, né? E está falando sobre desligamento de membros da igreja. E Jesus diz, então, que onde 2 ou 3 estiverem concordando com isso, ele estará presente para poder executar o juízo. Se você nunca ouviu falar disso, eu acabei de quebrar um sonho de infância seu. Que todo mundo fala isso. Não, onde tiver 2 ou 3, vamos começar, porque onde tiver 2 ou 3, e a Bíblia não está falando de culto aqui. Claro que é uma verdade, se tiver só 2 ou 3 no culto, a gente pode cultuar. Isso não é mentira. Mas não é isso que esse versículo está falando. Por isso não significa que você em casa vai prestar um culto de verdadeiro e legítimo a Deus. Biblicamente, a prescrição, e Deus tem o direito de prescrever a forma como o seu povo vai cultuá-lo, o fato do povo cultuá-lo, a maneira como é presencial, é o que a gente deve, então, buscar na Bíblia Sagrada. Não vai ser necessário, no dia do juízo, ouvir o Senhor Jesus dizendo que elas estavam erradas, e que Mateus 18, 20, não é isso que elas estavam pensando. Né? O movimento dos desigrejados diz assim, não, você reúne em casa com o pessoal e tal. Deus quer um corpo reunido, e esse corpo com dons, que nós vamos falar, inclusive, a partir do próximo capítulo, em outra mensagem, para que possam trabalhar juntos. Né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo, tinha a faca e o queijo na mão, mas não cortava nem o queijo, nem o pão, não fazia sanduíche. Né? Eles tinham muitos dons, eles tinham regularidade e frequência, eles tinham número, quantidade, eles podiam fazer uma obra maravilhosa, mas eles estavam desconectados. É como o Wi-Fi que não funciona. Eles estavam desconectados da verdade de Deus. Por isso que Paulo escreve para essa igreja. Né? Paulo tinha passado lá 1 ano e meio discipulando eles, depois Paulo vai embora, eles perderam o tom, né? E aí Paulo escreve novamente para poder consertar a caminhada daqueles irmãos. Agora, é melhor uma igreja que precisa corrigir problemas no culto, como era o caso dos coríntios, porque há uma igreja para poder corrigir e exortar, do que uma igreja que não se reúne para cultuar, porque aí nós não temos nada. Né? As reuniões da igreja, quando são segundo a palavra de Deus, elas fazem bem às nossas almas, de uma maneira que nós não entendemos. E eu vou repetir isso até ficar velhinho. Se eu estiver aqui nesse púlpito ainda murchinho, enrugadinho, eu vou falar de uma maneira que nós não entendemos. Nos reunir como igreja faz diferença para a nossa alma. Nós não sabemos como, mas faz. Você não precisa entender de nutrição e de medicina para saber que depois do almoço você se sente bem, né? Com as forças refeitas, que de manhã tomar aquele café preto, quentinho, te deixa bem. Há uma série de processos químicos no teu organismo. Né? Mas você não precisa saber disso para saber que faz bem para você. E as reuniões de Corinto, diz Paulo, que estava fazendo mais mal do que bem. Literalmente, no grego, não era para melhor que eles se reuniam, mas para pior. Então, também não basta vir à igreja. É importante estar reunido como igreja, todos com o mesmo objetivo, adorar o Rei e ouvir a palavra do Rei. Se cada um vem para a igreja com um objetivo, um quer um carro novo, o outro quer tirar a empresa da falência, o outro quer a cura, o outro quer sentir arrepio do anjo azul, dourado, amarelo, o outro quer, sei lá, ver bola de fogo, o outro quer ser tocado de uma maneira assim, assado. Nós temos uma igreja heterogênea. Cada um tem um objetivo. Não significa que você não possa orar a Deus para tirar
a sua empresa da falência, Deus o livre guarde se tiver, que você pode orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, na sua vida de adoração, como deve ser a nossa vida, não significa que você não possa fazer. Só não peça para ver anjo colorido, isso é muito infantil, né? Não peça para ver anjo dourado, azul, esse tipo de coisa. Você não vê nenhuma prescrição na Bíblia para ver esse tipo de show, de pirotecnia, alguma coisa assim. Quando Deus quer se manifestar dessa forma, Ele o faz. Você vê isso na Bíblia. Ele abre o mar vermelho, mas ninguém pediu para Ele abrir, né? Então, Ele o faz. Dependa da palavra do Senhor. Aqueles que vivem pela fé na palavra, esses são pessoas fortes na fé. Porque a fé vem por ouvir, a fé não é por ver nada. A fé não é por sentir, por arrepiar nada. A fé, quem vive pela Bíblia, é uma pessoa de fé. Essa pessoa tem fé. Porque ela não está vendo nada, ela não está sentindo nada, mas ela está crendo no que a palavra de Deus diz. Ela se aprofunda no texto bíblico para estudar, para ouvir a pregação da palavra, para fazer a leitura da palavra. Ao passo que a pessoa que está sempre vendo anjo, tem sempre um profeta falando, tem sempre alguma coisa acontecendo, e tem sempre... Essa pessoa tem uma fé fraquinha, uma fé rasa, uma fé de não molhar o pé, né? Agora, você que não vê nada, mas ouve, e persevera e crê nesse caminho, você é de fato do caminho. Como era chamado, né? A igreja no início era chamada os seguidores do caminho. Você de fato é do caminho. Assim, queridos, nós, então, quando nos reunimos, nós vemos no texto que acabamos de ler que há critérios para apresentar o nosso culto ao Senhor. E não é de qualquer jeito. E Paulo avaliou a reunião dos coríntios e os reprovou. Ele disse que não podia elogiar a conduta da igreja. Mas, apesar de Paulo não ter elogiado, ele ensinou a verdade para a igreja. E ele mostrou, portanto, que Deus queria que os coríntios o adorassem, que Deus queria que os coríntios seguissem a prescrição da verdade, porque eles eram filhos de Deus. Os coríntios são tratados como irmãos por Paulo. Eles não eram carnais no sentido de natureza. Eles eram carnais no sentido de que ainda não tinham amadurecido. Mas Paulo acreditava na regeneração deles. E o apóstolo Paulo não perderia tempo. E o próprio Espírito Santo não perderia tempo de ensinar aquela igreja, se de fato não olhasse ali e dissesse: são filhos preciosos de Deus. O que eles precisam é crescer. Quando você vê o seu filho pintando, brincando, correndo, rabiscando, riscando a parede, o sofá, arranhando o carro, fazendo arte, né? Subindo no pé de manga, caindo, torcendo o pé. O que você pensa? É uma criança. É uma criança, não tem como ter o nosso comportamento de adulto, né? E eles estavam ali agindo como crianças espirituais na adoração. E Paulo leva eles mais fundo, como nós cantamos. Paulo leva eles mais fundo, como pastor. Paulo trouxe um tonel de óleo que veio do templo de Jerusalém, ou ele levou papéis para o monte para queimar. Paulo lhes traz a verdade. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Queridos, Paulo estava ali dizendo para eles que não era bom o que eles estavam vivendo. Se fosse uma radiografia, o que iria aparecer ali era egoísmo como estilo de vida. Se fosse uma tomografia, uma ressonância, iria aparecer orgulho, picuinhas. A ceia naquele tempo não era como a gente hoje, que você pede no Mercado Livre uma caixa de elementos já lacradinho, bonitinho, e a gente ora a Deus aqui e faz a ceia, ou corta o pão quando está fora de pandemia, a gente corta e enche os cálices. Era como o nosso junta-panela. Sabe as reuniões de junta-panela da igreja? Cada um traz um prato e a coisa vai. Só que naquele tempo, você tinha pessoas abastadas em Corinto
eram chamados benfeitores, pessoas que ajudavam, era um hábito cultural da cidade, não só da igreja, e você tinha as pessoas que ralavam mais, que trabalhavam mais. Quando eles se reuniam para a ceia, os ricos chegavam primeiro, porque eles não tinham que trabalhar. Eles não tinham que trabalhar até tarde, entregar comida no iFood, eles não tinham que fazer nada disso. Eles chegavam, as salas de reunião normalmente eram em casas, porque não tinha templo na época, né? Não tinha cozinha bonitinha montada nas igrejas e tal. Lá existia uma sala de jantar especial para os convidados mais nobres e um pátio para a galera, né? Para geral. Tinha geral e tinha arquibancada, vamos dizer assim. Os ricos chegavam, claro, eles iam para a sala de jantar mais especial. A galera ficava na geral. Quando os ricos se juntavam e os pobres ainda não tinham chegado, o que eles faziam? Eles iam comendo a comida boa que tinha lá, que eles levaram. Pato assado, galinha, porco, feito na gordura do próprio porco, marreco, e enfim. Eu não sei o que eles comiam, estou brincando aqui. Posso até pesquisar, mas eu não sei o que eles comiam. Quando chegava, a galera com a mochila do iFood nas costas, encostava as motos lá e tal, e chegava, falava, opa, nós vamos comer, e levavam comidas mais simples, né? Uma galinhada, embora eu sou fã de galinhada, mas a galinhada, arroz com piqui, né? Uma salada de maionese. O bom já tinha, a leitoa já tinha, já tinham passado no papo a leitoa. Essa era a ceia do Senhor. Eles se reuniam, né? E deveria haver, claro, um momento como a gente faz. A igreja, com o tempo, tradicionalmente, e eu acho que até sabiamente, separou e fez um momento do culto, que a gente não ia fazer no momento do culto a galinhada e comida, etc. Então a gente faz hoje diferente. A gente faz um memorial, ao longo dos anos isso foi mudando, e faz as nossas comunhões com a comida em outros momentos. E Paulo aqui está repreendendo, isso não é a ceia do Senhor, isso é a ceia de vocês. No versículo 21 ele diz assim, cada um toma antecipada a sua própria ceia. A pessoa estava lá para si, não era um culto a Deus, não era comunhão com os irmãos, ela estava lá para si mesma, para se vangloriar e para se fartar e para se saciar. O problema, portanto, era a adoração na vida. A vida deles tinha uma falha grave de adoração. O coração era cheio de egoísmo. O coração era cheio de partidarismo. Eu vou andar com os ricos, eu não vou andar com os pobres. Eu vou andar com o pessoal do meu nível social. Isso era muito mais forte naquele tempo, mas não deveria ser na igreja. A Bíblia é cheia de instruções quanto a isso. E aí, eles então são confrontados. E a solução não seria etiqueta à mesa. A escritora Glória Calil, muito conhecida aí por escrever sobre etiqueta, sobre o comportamento, sobre moda, ela é jornalista, é empresária, ela não iria conseguir resolver o problema da igreja simplesmente ensinando boa educação. Você faz assim, você começa do talher de fora para dentro, vai comendo bonito, bota o guardanapo no colo, espera, corta assim, faz assado e todo mundo se serve igual. Isso não resolveria o problema do coração daquelas pessoas. A solução não era no dia do culto assumir um comportamento socialmente aceito, um comportamento politicamente correto, um comportamento polido. A solução era o coração, e somente Jesus podia tocar nisso. Por isso, a partir do versículo 23, Paulo diz a eles, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Queridos,
em memória do Senhor. É lembrar aquilo que Ele fez por mim e por você. Paulo está trazendo aqui um exemplo diametralmente oposto ao que eles estavam vivendo. Para trabalhar o egoísmo dos coríntios, Paulo fala sobre o amor de Jesus na cruz, na noite em que foi traído. E ele sabia que seria traído, ele celebrou a ceia, anteprevendo e anunciando a sua entrega na cruz por amor, a sua paixão, a sua doação por nós, que não merecíamos, que éramos inimigos de Deus por natureza, alvos da ira do Senhor, mas por misericórdia foi derramado sobre nós graça, perdão, pelo sacrifício e pelo mérito de Jesus. Paulo aqui está contrastando. Olha o egoísmo de vocês. Como é que vocês se reúnem e deixam parte dos irmãos de fora? Isso não é um problema do dia do culto, isso é um problema que deve ser tratado no coração de vocês, no fundo da alma de vocês. A alma de vocês está cheia de guerra, está cheia de conflitos, a alma de vocês está cheia de egoísmo. O problema é a adoração na vida, e não no dia do culto. E a solução para isso é Jesus. Somente Ele, com o seu amor, com a sua pessoa, com o seu exemplo, com o seu poder, com a sua graça e com sua verdade, pode continuar mudando e transformando o nosso coração, que nasceu de pedra, mas ele foi regenerado quando o Evangelho nos alcançou. O Senhor Jesus então vem nos ajudar a adorarmos com a nossa vida inteira. Porque aí o dia que chegarmos no culto, o dia que chegarmos para a ceia, o dia que chegarmos para qualquer atividade na igreja, nós não vamos disfarçar, nós não vamos dissimular, nós não vamos adotar um comportamento, uma configuração para o dia do culto. Nós vamos simplesmente externar o que está em nosso coração. Como o egoísmo também acontecia. Ele simplesmente estava externando o problema do seu coração. Não falta de etiqueta à mesa, não falta de educação e comportamento social. Era mais fundo. A verdade de Deus tinha que trabalhar no coração deles e na alma deles para transformá-los e continuar mudando a mente deles. A mente. O seu coração precisa mudar e a sua mente precisa ser renovada, transformada. Se antes você só vinha no culto no domingo e era difícil, o seu desejo, o seu anelo tinha que ser como a igreja primitiva, que eles se reuniam no pátio do templo todos os dias. Eu tenho que ir para o culto. Se a tua carne ainda fala isso, e a carne fala isso, é importante, às vezes, até a gente se forçar e ir buscando a Deus graça. Senhor, me transforma, me muda. Mas avançar, caminhar nessa direção, que é a direção do Espírito Santo, para a minha vida e para a sua vida também. Amar, servir a Deus. Amar, servir os irmãos. Amar, evangelizar. Amar, fazer as coisas para o Senhor, tirar o egoísmo no coração, parar de viver para si mesmo, para os seus próprios prazeres, deleites, interesses. E eu sempre procuro trazer uma palavra de equilíbrio, porque a mente carnal, ela vai dizer assim, então não pode fazer nada. Essa jogadinha é sempre a mesma. Então não pode fazer nada. Aí a resposta é claro que pode fazer. Então a pessoa só faz o que é do interesse dela. Isso, a mente, ela é cheia. Gente, a nossa mente é um negócio fantástico. Você já não acordou assim depois de um sonho e fala, meu Deus, como é que eu fui sonhar isso? Jesus, onde é que eu cheguei com isso? Você sonha com uma situação, com uma pessoa que você fala, meu Deus, nem eu sabia que era capaz de pensar isso. Então a mente, quando ela ouve a palavra de Deus, ela tenta ir driblando. E o seu coração precisa ser mais forte.
Então, quando eu falo que você não deve viver para si mesmo, não significa que você então eu não vou cuidar de mim, então eu não vou trabalhar, então eu não vou ter meu sonho, então eu não vou conquistar as minhas coisas. Isso é uma apelação, a mente passa para apelação, começa a apelar, sabe? E aí a resposta é claro que você pode, então vai para o outro extremo. A mente gosta dos dois extremos. Você precisa se trabalhar e passar pelo desconforto, pela graça de Deus, de talhar a sua mente, de trabalhar o seu pensamento segundo a palavra do Senhor. Sabe o que isso se chama? Sair da zona de conforto. A religiosidade é uma zona de conforto maravilhosa. Eu bato o cartão no domingo, restante da semana, eu estou livre, é free. Free é minha vontade, free myself. Domingo, 18 horas, eu estaciono o carro na igreja, bato o cartão, sento, ouço, canto, bato palma, entrego o dízimo. O restante da semana, eu conduzo o que eu quero adorar. E o que a palavra de Deus está dizendo com toda a autoridade que ela tem sobre a minha alma e a sua, é que você e eu temos que adorar todos os dias, todos os instantes, todos os momentos, cada batida do nosso coração. E adorar por amor. Ter um estilo de vida diferente. Viver para Deus não é viver flutuando nas asas do Espírito. Viver para Deus é saber amar a igreja e olhar a igreja como um relacionamento com o corpo de Cristo. Um dos aspectos de amar a Deus é amá-lo e, por consequência de amá-lo, obedecê-lo. Você não obedece no sentido estrito de que isso é amor. Amar é obedecer, quem me ama obedece os meus mandamentos. Então nós o amamos, nós obedecemos por amor, não é por medo do inferno. Você dizima por amor e alegria, você oferta por amor e alegria. Não é com medo de vir o devorador com os dentes grandes e vai ter uma maldição que vai cair na tua cabeça e na tua família, que vai te seguir e que agora você tem que quebrar a maldição, você tem que fazer libertação e parará. Tudo isso é criado só para arrancar dinheiro do teu bolso. A verdade bíblica é que o relacionamento com Deus é por amor, não por medo. Não por imposição. Santidade é por amor. Homens, antes de eu me casar, depois que eu conheci o Senhor Jesus, santidade moral, sexual, até hoje é um assunto meu e Deus. Depois é para minha mulher. Claro que eu vou respeitá-la e honrá-la. Mas eu vejo às vezes muitos, não, eu sou casado, então eu não posso isso ou aquilo. Não é porque você é casado, é porque você é um servo de Deus. Mulher, há mesmo caminho para você. Você vive santidade por amor a Deus, em primeiro lugar. Depois, para o seu marido. Solteiros, solteiras, viúvos, viúvas, divorciados, enfim. Você se guarda para o Senhor em primeiro lugar, para prestar culto a Ele, para cultuá-lo. Cultuar é adorar ao Senhor. Cultuar é viver de uma maneira que agrade a Deus, é seguir as prescrições do Senhor. E isso tem um momento que desemboca de maneira pública. Quando é isso? O culto público. O culto da igreja, que é chamado de culto público, culto de louvor, enfim. O culto, onde as pessoas se reúnem para adorar ao Senhor. Mas isso vem do coração. Quando eu era criança e queria comer de qualquer jeito em casa, minha mãe e minha avó diziam assim, não come assim, come direito, come de garfo e faca. Não suja o prato, a mesa, né, ao redor do prato. Eu falei, mas eu estou em casa, ninguém está vendo. E o que papai e mamãe dizia para mim e para você? É de casa que se aprende. Não é assim que você ensina o seu filho? É de casa que se aprende. Porque se você ficar tão à vontade para comer assim, você vai um dia comer no restaurante assim. Daqui a pouquinho tem batata frita voando para tudo igual criança. Né? E não é assim que o Senhor quer que vivamos para Ele. Paulo faz uma exposição maravilhosa do amor de Jesus e da sua entrega, que é precisamente o que nos lembramos na ceia.
Quando Paulo fala isso daqui, é o texto que eu e outros pastores leem no dia da ceia, não é um ritual, ele não está seguindo um ritual aqui, isso aqui não é um manual de ritual. Paulo está contrastando com o problema do nosso coração, e ele está lembrando, Jesus é a solução. Nós devemos buscar, com graça, viver, amar a Deus e amar a igreja. A igreja é o plano de Deus para vivermos unidos nesse mundo de aflições. Nós encontramos nos irmãos consolo de Deus, graça de Deus, ajuda de Deus, apoio de Deus, amor de Deus. Deus ama através de pessoas. Não existe uma vida cristã sozinha em casa. E o bom de conviver com pessoas é que cada um tem um jeito. Um é mais alegre, outro é mais quietinho, reservado. E você deve continuar vivendo o seu estilo. Você deve continuar sendo quem você é. Deus te ama sim e vai ensinar você a amar a Ele e as pessoas do seu jeito de ser. Amém, queridos? Por isso que às vezes, quando diz assim, não, o crente tem que ser alegre, o crente tem que ser isso, o crente tem que ser aquilo, eu entendo que o crente não pode viver de bode o dia inteiro. Ai, vai dar errado. Para cada problema, para cada solução, a pessoa tem um problema. Já viu gente assim? Ao invés de ser para cada problema tem uma solução, se apresenta uma solução, ela fala, mas não vai dar certo. Olha, dá para a gente fazer isso. Ih, não vai dar, não vai ter dinheiro, vai queimar, a comida vai queimar, a eletricidade vai queimar, qualquer coisa a pessoa apresenta, não vai dar certo, a pessoa não vai querer. Essa negatividade de fato não é boa. Todavia, o conserto dela não é mudar a personalidade da pessoa e fazer ser uma pessoa alegrinha, aqueles crentes alegrinhos, que é tudo igualzinho, vamos bater palma. Cada um tem gente que gosta de bater palma, tem gente que gosta de ficar quietinho. Não é padronizar, não é mudar o comportamento da pessoa, é deixar Jesus trabalhar o seu milagre em nosso coração, por meio da sua verdade, no nosso interior, transformando a nossa mente. Assim prestaremos um bom culto a Ele com a nossa vida. Queridos, a igreja, guarda isso, a igreja é um relacionamento que temos para viver, e não um lugar no qual nós nos dirigimos no domingo à noite. A igreja é um relacionamento que você e eu temos para viver, e não um lugar para o qual nós nos dirigimos à noite. Pastor, eu não tenho paciência para lidar com gente, sempre tem um O problema, então, não é da igreja, mas da sua falta de paciência. E se você perseverar em estar na igreja, em estar reunido como igreja, Deus vai mudando essa falta de paciência. Persevera no meio dessa luta, para que você possa, então, desfrutar completamente do Evangelho e viver perfeitamente a fé, diferente do que o juiz aqui de Goiânia disse, que você podia fazer isso online. Meus queridos, a igreja não é para entreter, ou não é uma válvula de escape para você que vive do seu jeito e quer resolver as pressões do mundo da sua maneira. Você vem aqui, canta, ora, é um ambiente legal, as pessoas são bacanas, todo mundo vai te tratar bem, o pastor, gente boa. E aí depois você sai daqui, aqui foi só uma válvula de escape. Aqui tem que ser a ponta do iceberg da tua adoração. O profundo, você está diante da mesa da ceia de Cristo, diante da mesa do Senhor, em cada segundo do relógio, no seu trabalho, no banheiro sozinho, na sua casa, na fila do banco. A fila de banco é um exemplo que já não cola mais tanto, né? Faz tudo digital hoje. O banco dá para fazer tudo online. Onlineiza a tua vida cada vez mais, exceto no culto a Deus. A ideia, então, é que Paulo diz para eles fazerem um exame. Examine a si mesmo. Examine o seu coração e contrasta. Se você está vivendo essa vida como a de Cristo, e a resposta para todos nós é não. Pelo menos não nos primeiros exames. Quando nós nos comparamos com a verdade de Deus,
Sobretudo no início, a resposta universal vai ser não, eu não estou vivendo esse amor, mas esse amor pode ser a minha referência, porque esse amor foi por mim. Esse amor teve um alvo. Esse amor teve um alvo, João 3,16. Esse amor foi por mim. Então, qual que é a referência que eu vou ter para amar? A de Cristo. Eu fui beneficiado, eu recebi os benefícios da cruz pelo poder do Espírito Santo. Vida espiritual é isso. Vida espiritual é a verdade de Deus. Não são experiências, sensações, sentimentos e arrepios. E também não é viver a vida buscando somente soluções do trono da graça. Mais uma vez, isso não é errado. Mas isso não é o cerne, não é o centro, não é o que tem que ser trabalhado no nosso coração. Você pode passar a vida inteira sentindo arrepio, se emocionando, sendo impactado com a ministração A ou B, impactado com não sei o quê, liberando não sei o quê. Você pode passar a vida inteira recebendo soluções da parte de Deus, problemas financeiros, casamento e etc., e não adorá-lo. E não viver essa vida que Jesus viveu de amor, de entrega. Como o Fernando disse, o amor é forte como a morte. Porque o amor, você sempre tem aquele... Amar é receber prejuízo na hora. Amar é isso. Ah, não, pastor, mas amar não é aqueles bonequinhos amaré? Existe ainda? Amaré não tem mais não, né? Lembra? Chega o povo aí dos anos 80, do amaré, do papel de carta? Tinha até colcha de criança amaré. A Paty é muito jovem. A Paty fez assim, ó. Ela A Paty é muito jovem para lembrar. Quem lembra do amaré aqui, gente? Levanta a mão. Gente, só eu? Amaré, assim. Amar é. Aí vinham as frasezinhas. Amar é dar o doce para sua namorada. Lembrou agora, Paty? Ai, meus fiozinhos brancos até ficaram pretos agora. Aqueles bonequinhos lá, amaré. Mas pastor, sempre tinha coraçãozinho, coisa bonita, né? Pastor, quando a gente vê na internet aquele bom dia cheio de glitter no grupo da família com coraçãozinho, né? A gente se ama, sai coraçãozinho quando a gente dá a mão. Amor é prejuízo na hora que você ama. Nos momentos em especial que a coisa está muito difícil. Eu não estou falando que o tempo todo é isso, que é um vale de lágrimas da sombra da morte e etc. Foi para Jesus no Calvário. Então você pode passar a vida inteira tendo as soluções, mas não adorando de fato. E quando você adora, você não precisa mais do arrepio, você não precisa mais dizer a Deus as soluções que você quer. Escrevi na pastoral sobre isso hoje, postei lá no grupo da igreja. A gente é acostumado nessa vida a ter solução para tudo. Na empresa fazem isso, né? Você tem que levar a solução para o seu chefe, não o problema. Não é assim que é a pressão da vida? Você não entra na sala do seu chefe ou chega na mesa dele e fala assim, olha, nós temos tal problema. Você chega lá com a solução na mão. E você recebe cada vez mais pressão. E no mundo, de fato, é assim. Então, capricha aí e pede a Deus sabedoria para a solução. Agora, com Deus, a gente está tão acostumado com isso que com Deus a gente fala assim, Deus, eu estou com um problema assim, precisa disso, disso, disso. Deus, eu preciso ganhar tal causa, eu preciso disso, eu preciso... Você já vai prescrevendo para Deus o que vai dizer, o que vai ser feito. Você só que Deus carimbe e mande para o anjo executar, com a ordem do poder do rei, bate o anel do selo do rei lá, fala, vai lá e faz o que ele está pedindo. Isso não é oração, pelo amor de Deus. Deus quer Ele mesmo trazer as soluções e as respostas para você. Mais uma vez, cuidando com a mente. Ah, pastor, então eu nunca posso pedir a Deus algo. Claro que você pode, mas não faça disso a nota principal da sua oração ao Senhor. Concluindo, queridos irmãos, o orgulho causa destruição na vida do indivíduo e da comunidade, porque afeta relacionamentos. E a igreja, repetindo, é isso, é o relacionamento que Deus nos deu para viver, onde ninguém é perfeito, mas todos estão buscando a perfeição.
Por isso todo mundo se entende, se perdoa, respeita a diferença de gerações. Tem cristãos que têm hábitos que não vão mudar, porque é da geração deles. E devem ser respeitados. Devem ser respeitados. Tem pastores que não vão mudar. Eu conheço pastores cuja igreja, na porta de entrada da área de culto, tem assim: não entre com copos no santuário. Copinho de plástico, né? E eu comentei esses dias com alguns irmãos, eu não sei se eu falei aqui no culto, se eu falei, vou repetir. A gente ia fazer um cine aqui na igreja, assistir um filme, né? E aí a Norma me perguntou: pastor, a gente pode comer pipoca no templo? Por mim, pode, a gente vai ver filme, né? Por mim não tem problema, é até bom ter pipoquinha quentinha, né? Mas no santuário, irmãos, essas coisas passaram. O importante é que no culto, no momento em que estivermos de culto, ninguém vai comer, ninguém vai fazer essas coisas. Mas tem pastores que ensinam isso. Respeita, é da geração, ama. E não come pipoca na igreja dele. Come fora do templo. Desde que tenha ordem, decência, uma coisa organizada, não vai ter guerrinha de pipoca, não vai ter nada assim do gênero. Guerrinha a gente faz lá fora, né? Então você tem que respeitar. A igreja vai ter uma série de diferenças, mas nós temos que aprender a nos amar e não ficar tentando mudar o irmão. Não seja o Espírito Santo do seu irmão querendo mudá-lo. Talvez um pastor assim com o tempo vai mudar, né? Como eu já vi pastores dizendo, irmãos dizendo, esse negócio de online, papo de online aqui. Esses dias teve um irmão que me ligou, é de outra igreja, não é da nossa, e falou: pastor, eu já fui pastor dele. Ele falou: pastor, o senhor lembra como eu era resistente com esse negócio de transmitir culto? E ele era mesmo. Não, porque isso não pode, porque não é, porque o povo de Deus tem que vir na casa de Deus, e o objetivo, na verdade, é para evangelizar, né? Mas ele fala assim: hoje na pandemia eu vejo que realmente é bom e que é uma bênção e que veio para ficar. Ele mudou sozinho, eu nunca tentei mudar ele. Ele mudou sozinho. Assim como também os jovens, às vezes vão falar assim: isso aqui eu estou errado, a geração anterior é que está certa. Eu estou fazendo isso aqui errado e eu preciso mudar porque os crentes da geração anterior é que estão certos. Eu é que tenho que mudar. E aí o que a gente tem? Uma coisa linda chamada troca. Amor, onde um acrescenta na vida do outro, onde um perdoa o outro, onde um, portanto, caminha junto com o outro, até chegarmos no céu. Até chegarmos diante daquela mesa que vai ser totalmente diferente, as bodas do Cordeiro, a grande festa de casamento de Cristo com a sua igreja. Mas nós já teremos o coração trabalhado, aperfeiçoado aqui na terra, que é o que Deus quer que a igreja faça, que é o objetivo do culto. E as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus abençoe a sua vida de adoração e que aqui na reunião ela seja apenas a ponta do iceberg. Ela seja apenas o desembocar de um rio, como o rio que chega no mar, mas ele já correu toda uma extensão até chegar lá. Que aqui seja esse desembocar da adoração, que não é só viver para Deus, é amar os irmãos e viver em comunhão. Que Deus assim nos abençoe, que você adore a Deus em primeiro lugar e continue nas suas orações, apresentando as suas necessidades ao Senhor. Mas não vá à igreja para buscar uma bênção. Já viu o culto que o pastor faz assim? Fala assim para você receber. Já viu o culto que faz assim? O pastor faz assim: faz com a tua mão posição de receber. Deus quer dar, eu quero a minha bênção. Você não é Jacó lutando com Deus. Você não vem no culto para receber, você vem para dar o teu coração. E aprender uma vida de adoração na comunhão da igreja, no ensino da Bíblia. E aí apresenta aquela fatura do cartão, a necessidade que você tem, apresenta a Deus, clama a Deus a direção profissional, enfim, o que você precisa. Mas enquanto a tua alma viver agarrada nessas coisas da terra, enquanto a sua alma viver agarrada nessas coisas da terra, você está adorando essas coisas. Desgruda a tua alma da fatura do cartão de crédito.
Desgruda a tua alma de conseguir um casamento, de melhorar um casamento, seja do que for, porque senão você vai estar adorando essas coisas. A adoração a Deus é remédio, é cura para o meu coração e para o seu. E aí nós vamos vencer qualquer adversidade, junto com o nosso Rei, em nome de Jesus. Amém.